Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, que é o início do capítulo 14 de São Mateus, ele tem sentido ainda mais pleno e completo com o evangelho da próxima segunda-feira, Mateus 14, a partir do versículo 13, quando Jesus vai estar com as multidões no deserto e vai fazer lá curas, milagres e a multiplicação dos pães. São dois banquetes então, o de Herodes e o banquete de Jesus, um num palácio, outro num deserto, um com os poderosos da cidade, outro com os pobres de Israel, né? Um com muita bebida, muita comida e muita dança erótica, né? Uma grande farra, o outro na santidade, na simplicidade, na bondade dos seguidores de Jesus. Então, o sentido pleno do evangelho de hoje, ele fica ainda mais amarradinho com a sequência dele, que a igreja vai proclamar esse evangelho na segunda-feira. Mas vamos então ao evangelho de hoje. Nós estamos aqui dentro de um ritmo que o capítulo anterior, o capítulo 13 de São Mateus, é o capítulo das parábolas do reino, do ser humano que, diante da iniciativa de Deus, escolhe Deus ou não escolhe Deus, e que vai ser julgado por aquilo que escolhe. Então, todas aquelas parábolas, parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, parábola da pérola preciosa, parábola do tesouro escondido, né? A parábola da rede lançada ao mar, que pega todo tipo de peixe. Então, o julgamento final. E aquele último exemplo de Jesus, que diante disso tudo, os mestres da lei e os fariseus que se tornam discípulos e os que não se tornam discípulos dele, né? E aí ontem nós ouvimos que na sequência disso tudo, quando Jesus está explicando então que o ser humano escolhe ou não a Deus, como que um julgamento que a gente mesmo faz de Jesus e da sua palavra, se ela vale ou não vale a pena, Jesus lá na sinagoga de Nazaré, ele foi julgado, né? Não é esse o filho do carpinteiro? A mãe dele não é a Maria? De onde é que vem essa sabedoria? E ali Jesus não fez milagre porque eles não tiveram fé. Então agora, no início do capítulo 14, nós vemos mais uma vez o ser humano julgando a Deus, dando um sim ou dando um não a Deus. E tudo isso agora na vida do último dos profetas e do maior dos profetas. Jesus vai dizer: dos nascidos de mulher, nenhum deles foi maior que João Batista. Deus está sendo julgado aqui. Julgado, a sua palavra está sendo julgada na pessoa do seu profeta, João Batista. E julgado pela sua criatura, por uma das suas criaturas, Herodes. Essa tranqueirinha de ser humano aqui, né? Esse homem, ele é deplorável no começo, no meio e no fim. Ele é uma tranqueirinha. Ele é a tristeza da vida humana. O que o ser humano pode virar, né? Com muito glamour, com muito luxo, né? Com muita ostentação, não jogado na sarjeta da sociedade, nós temos um outro modo, né? Talvez ainda mais diabólico, do ser humano virar uma tranqueirinha, de um homem virar um nada. Herodes aqui é como que um anti-humano nas suas características. O ser humano que nasceu para amar e conhecer e se unir a Deus, a Ele servir ao próximo e ser uma bênção para o outro, né? Iluminado sobretudo pela palavra de Deus. Nós ouvimos isso na primeira leitura do Levítico. O povo que agora está lá na terra prometida vai entrar na terra prometida e Moisés começa a ensinar como é que deve ser o relacionamento com o próximo, com o dinheiro e com a terra, as relações de trabalho, de economia, de não explorar o irmão, né? Quando você vai comprar a terra do irmão, ou quando você vai vender uma terra para o irmão, depois do ano do jubileu, que todos tinham que ter um pedaço de terra. Se esse irmão já é velhinho, vende barato para ele, né? Porque ele não tem muito tempo pela frente, então facilita a vida do seu irmão. Agora, se esse irmão é muito jovem, depois desse ano jubilar, ele ainda tem muita vida pela frente, aí você pode cobrar mais caro. As relações de justiça, de dignidade, né? Entre os próprios seres humanos. E aí nós vemos o Herodes, um homem injusto, um homem depravado, um homem recalcitrante, um homem imoral, adúltero, né? Um homem cheio de frescura, um homem indeciso, escravo do poder, do dinheiro, da opinião dos poderosos,
Um homem que vive com uma mulher que não é dele, essa mulher é esposa do irmão, então ele não respeita nem o irmão dele. Um homem que coloca as novinhas para dançar, devia estar com a cabeça cheia de álcool, encachaçado. Como é que a gente sabe disso? Ora, meus irmãos, um homem que ama mais do que ama a mãe dele, dinheiro e poder, prometer para uma moça: pede o que você quiser, nem que seja metade do meu dinheiro, do meu patrimônio, do meu reino que eu dou. Ele tinha que estar bêbado, né? Ele tinha que estar bêbado, ela tinha que estar dançando o quê? Que música estava tocando? E com certeza ela não estava com roupa de missa, para pirar a cabeça desse velho desse jeito, do cabeça branca aqui, dono da lancha. Mas essa é a vida que ele leva. E o fruto da vida dele é mandar matar o maior dos profetas, arrancar a cabeça dele no cárcere. E ao mesmo tempo, o Evangelho diz então que no fundo ele não queria ter feito isso, mas ele fez porque ele é escravo de uma mulher que nem mulher dele é uma amante dele, ele é escravo da amante dele, que por sua vez manipula também a própria filha, e que ensina a filha a ser uma ninfetinha, e que ensina a filha um jeito de viver nessa terra aqui, usando o corpo, a sensualidade. Vai lá e dança para ele, não precisa estudar, não precisa rezar e não precisa trabalhar. Arruma um homem para te bancar e segura ele com a tua sensualidade, ensinando a filha a escalar na vida, né? Esses lugares da vida, o poder, o dinheiro e a vingança, através do bumbum, do busto, dos beiços e da fotinha de cima para baixo, assim. E ele é amarrado nisso tudo. Veja, é tudo que o ser humano não nasceu para ser. É tudo aquilo que Deus não espera de nós, é tudo aquilo que não é a nossa missão. O Herodes vive. Ele é um ser humano de ponta cabeça, esse sujeito ele está do avesso. Mas aqui tem um porém. Está do avesso, mas se brincar, muita gente queria ser ele. Está do avesso, mas se brincar, muita gente boa tinha inveja dele. Porque ele tinha dinheiro. Porque ele tinha status, ele tinha jantares, ele tinha um palácio. E olha, meus irmãos, às vezes a gente precisa aprender a olhar para dentro de nós. O que tem de gente que está na igreja, mas ele está na igreja porque ele não tem as coisas. O que tem de gente que está na igreja, mas o coração, o olhinho brilha com aquilo que está lá fora. E aí, a gente não pode julgar ninguém, nem estou pensando em ninguém aqui. Mas a verdade seja dita e convenhamos com tristeza. O que tem de gente que está na igreja que se fosse, não precisa ser um muito não, se fosse um pouco mais bonito ou bonita, um pouco mais rico ou rica, tivesse um emprego um pouquinho melhorzinho, não estava na igreja. Porque o que tem de gente que olha para essa tranqueira, para esse deplorável e sente inveja e fica babando aquilo, sente uma tristezinha, fala, a gente reza, não tem essas coisas, né? Olha para tudo isso, e ao invés de sentir dó de quem vive assim, sente vontade de perguntar para o padre: padre, por que a gente reza tanto e não tem as coisas? Ou, padre, é pecado mesmo se a gente, de vez em quando, um deplorável, um miserável, um desgraçado no sentido pleno da palavra, desligado da graça, é esse Herodes. Se brincar, tem gente que tem inveja dele, queria ser ele, queria estar nesse palácio, queria ser convidado para essa baguncinha aqui. E aí o sentido pleno disso tudo é a continuação do evangelho que a igreja proclama na segunda-feira. Um outro banquete, um outro rei e uma outra festa, a de Jesus.
lá no deserto. Mas segunda-feira não é hoje ainda, né? Vamos ficar só aqui. Portanto, meus irmãos, o ser humano nasceu para uma missão muito bonita, muito alta: amar a Deus e ao próximo, ser amigo de Deus e ser uma bênção para o outro e para si mesmo, né? Mas o pecado nos rodeia, né? O pecado nos visita, o pecado está dentro de mim, ao redor de mim, né? O pecado existe enquanto estrutura humana e mundana, a gente se relaciona, a gente passa por ele todos os dias, que são essas ideias, essas lógicas todas do poder, do dinheiro, do prazer, do egoísmo, né? O pecado já está lá dentro de nós mesmos. São Tiago vai dizer na sua carta: porque cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu concupiscível, pela sua coceirinha. Aí tem gente que não pode ver mulher ou homem, enquanto que o outro não pode ver álcool, enquanto que o outro não pode ver dinheiro, enquanto que o outro não me rela, não me toca. Cada um tem uma coceira, cada um tem um ponto fraco, um ponto cego, né, na sua natureza. E também a tentação, que muitas vezes, a despeito disso, mas vindo através dessas coisas, vem do próprio Satanás, que se levanta na nossa vida para estragar o projeto de Deus para nós. Existem tentações da nossa vida que são verdadeiramente o próprio demônio que se levantou. Quando Satanás vê um homem ou uma mulher progredindo na fé e na virtude, quando Satanás vê uma pessoa indo em direção a Jesus e se assemelhando a ele, Satanás fica olhando e deixa o mundo trabalhar contra, deixa a própria consciência trabalhar contra, mas quando ele vê que essas coisas não estão funcionando, ou quando ele vê que essas coisas estão minando a pessoa e só falta um golpe de misericórdia, às vezes o próprio demônio se apresenta na nossa vida em situações muito pontuais, muito esquisitas. Ou quem nunca viu no outro ou em si: meu Deus, mas onde é que eu estava com a cabeça, gente? Eu estava fora de mim, eu estava doido? O que aconteceu comigo de eu querer isso, de eu pensar isso, de eu me permitir aquilo comigo? Como é que eu estava desse jeito? É o mundo que já existe, é a consciência que está em nós, mas às vezes o próprio Satanás mesmo está muito pertinho de nós. 15 de agosto, nós vamos começar a quaresma de São Miguel, o combate espiritual, e ninguém pense que está fora do combate espiritual. Todos nós estamos num combate espiritual. E o que tem de gente boa, com vida ilibada, com nome bom, em determinado momento da vida virando maluco, parece que tem um espírito de encantamento na cabeça da pessoa. Às vezes você não fala: gente, será que fizeram macumba para ele? Não precisa ninguém fazer macumba para ninguém não. Macumba, boa cumba, você não precisa de nada disso não, filho. Satanás existe, já está solto, não precisa de nada disso. Todos nós estamos num combate espiritual, meus queridos. O que tem de pessoas, de gente que viveu uma vida inteira convivendo com as concupiscênciazinhas que eu sei lidar, com um mundo que não me encanta, e de repente parece que solta um parafuso na cabeça do senhor, da senhora, do menino, da menina, do padre, parece que desencapa um fio, parece que a pessoa sai do razoável. Isso é Satanás na nossa vida, que veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz no Evangelho de São João. Então todos nós estamos num combate espiritual. 15 de agosto vai começar mais uma quaresma de São Miguel, e todos nós necessitamos disso. Quem como Deus, ninguém como Deus. Diante dessas coisas que se afloram em nós, ou que se apresentam a nós, né, capazes de nos virar do avesso. E aí está lá o homem do avesso, então, o Herodes nesse evangelho, que ele ainda tem uma outra situação na vida dele. O início do evangelho começou dizendo assim: a perturbação da cabeça dessa criatura aqui. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele mesmo nunca tinha ido ver Jesus, ele não tinha ido atrás de Jesus, nem iria, né? Mas lá no palácio dele, chegou no zap lá do palácio, no grupo lá dos reis lá, enfim, que tem um tal de Jesus de Nazaré que está bombando aí, né? Ele tá em alta. E que onde ele vai, tem um povo que vai junto, as pessoas vão atrás dele. E junto com isso, parece que acontecem uns milagres de vez em quando, umas curas, umas histórias mais doidas que a outra. Enfim, vai acontecendo muita coisa. Esse Jesus faz muita coisa. Ele é como que um profeta, ele tem uns poderes sobrenaturais. Daí o Herodes, ao escutar isso, ó a pérola que ele solta, ó a perturbação da cabeça do tranqueirinha.
Versículo 2. Ele escuta então a fama de Jesus e as coisas que atribuem que Jesus faz de diferente e poderoso, e ele manda essa aqui, ó. Ah, não, isso é o João Batista que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes miraculosos atuam nele. Ó a bobeira, ó a maluquice dele. Herodes, amigo, o que você sabe sobre profeta, ressurreição, Deus, Jesus, padre, igreja? O que você sabe mais que o padre, filho? Gente, Herodes era um analfabeto de religião, de fé. Ele era ignorante com força. Igual aqueles amigos, igual aqueles cunhados, igual aqueles parentes de almoço de domingo que não vai na igreja, mas enquanto vai cortando um pedacinho de carne ali do churrasco no seu prato. Não, que eu acho assim que padre devia casar, sabe? Sabe esse tipo de jumento? Não, porque eu acho assim, que se eu fosse o padre, sabe, que esse papo aí também, quer uma geladinha? Sabe esse tipo de imbecil? Toda família tem, todo agrupamento humano tem, e às vezes você gosta bastante de andar com gente assim. Então, onde é que ele tirou que Jesus Cristo é João Batista que ressuscitou dos mortos? De onde que ele tirou isso? Pelo amor de Deus. E ele fala de um jeito que você ouvindo, você acha que ele é professor da matéria. E quanto mais ignorante, mais convicto. Quanto mais imoral e ignorante, quando você soma essas duas coisas, uma vida muito torta com uma ignorância muito grande, e claro, um bom tanto de vaidade, né? Ele é bem pomposo, ele fala como mestre, né? Ele fala como quem é doutor no assunto, não sabe? E ele solta, de onde é que você tirou isso, cara? Da onde você tirou isso? Segundo, ninguém associou as coisas dessa forma. Ninguém, ao ouvir falar de Jesus, ali naquele palácio, por exemplo, ninguém nem por um segundo imaginou que esse tal Jesus de Nazaré é a ressurreição do João Batista. Ninguém pensou isso. Só o gênio do Herodes teve essa ideia, assim, ele é o cara. Mas de onde é que veio isso? Veio da culpa. Os irmãos, as coisas que mais sugam a vida, mais perturbam a vida e mais distorcem a realidade é o sentimento de culpa. Por que ele acha que Jesus é o João Batista? Porque ele carrega uma culpa. E aí o Evangelho vai narrar a culpa dele, né? João Batista dizia: essa mulher não é sua mulher, isso aí não é casamento, filho. Não te é permitido, o nome disso é adultério que você faz. A mulher dele é Herodíades, além de adúltera, é nervosinha, além de adúltera, se sente deusa, queria matar esse João e teve ocasião que foi essa festa, essa baguncinha que ele promoveu ali para celebrar ele mesmo. E aí, a ocasião faz o bandido também, a coisa se desenrola de um jeito que o João Batista morre. E ele carrega essa culpa. Porque é culpa dele mesmo, né? Outro evangelho ainda vai dizer assim: Herodes gostava de ouvir João. E às vezes ficava constrangido com aquilo que João pregava. Padre, eu sei que o senhor está certo, mas assim, hoje em dia é complicado, né? Entende isso? As pessoas que gostam de Deus. Não, eu gosto de ir na igreja. Nossa, quando tem adoração, eu gosto de ir, que passa Nelson Mandela, até uma coisa assim, nossa, ixi, rapaz, é forte. Né? Pessoas que gostam de Deus, que gostam de Nossa Senhora, né? Gostam de São José, aquele povo que você não vê nunca. Mas dia 19, presente com cara de piedade, assim, você olha, você vê, você pensa que é o melhor católico da cidade, né? Gosto de Deus, não é que eu não gosto de Deus, não é que eu sou avesso assim também. Ele fala umas coisas bonitas, o pelo do braço dá até um negocinho assim, ó. Tem hora que a gente fala: meu Deus, será que ele mora lá em casa? Não é possível isso, foi tudo para mim hoje, né? Mas um homem que não se decide, e se você não decide, alguém decide por você. E aí, por causa desse jeitão dele,
um homem que ele sabe que está certo, que ele sabe que é santo, que ele sabe que está mais perto do que ele, morreu assassinado, degolado numa prisão. Ele mandou cortar a cabeça do profeta. Só que tem uma coisa, minha gente, não adianta cortar a cabeça do profeta. Porque o profeta, o que ele tem de maior é a palavra que ele diz. E não tem como você cortar a cabeça da palavra. Ele cortou a cabeça de João, mas João continuou vivo dentro da cabeça dele, dentro do coração dele. E toda vez que ele olhava para aquela Herodíades, parece que eu estou vendo, quem é casado vai se identificar. E toda vez que ele, essa Herodíades, tirados aqueles poucos dias de paz, tirados aqueles poucos momentinhos de prazer, naquela rotina do dia a dia, quando ele tinha que conviver com essa onça dessa mulher. Você imagina você ser casado com uma dona que oferece para você a própria filha, e que para se vingar de um inimigo oferece a filha, e que sente prazer em saber que um homem na prisão vai ser degolado. Você imaginou você dormir com um trem desse? Conviver com uma senhora dessa? Como será que era o linguajar? Quais eram os assuntos que a Herodíades tinha à mesa ou à cama? Como será que era o humor dessa criatura? O que ela pensava da vida das pessoas? Essa mulher devia ser insuportável. Um trem desse aqui, rapaz, Deus o livre e guarde. Então eu tenho certeza que nesses momentos, lá no fundo, o Herodes olhava e falava: o que eu fui fazer da minha vida, Jesus? Ah, esse arrependimento matasse, o que eu arrumei? Por causa de uma namoradinha, o que eu fiz com a minha vida, bicho? Como é que eu saio de um trem desse agora? E o medo? E o medo que ele tinha da própria mulher? Deus o livre, rapaz. E aí então, ele manda matar o João. Ele manda arrancar a cabeça do João. Só que o João já está dentro da cabeça dele agora. E agora ele convive com um fantasma. Um fantasma. Que vem da onde? Da culpa. A culpa, meus irmãos, que a gente precisa redimir na nossa vida. Se perdoando a si mesmo, buscando o perdão de Deus no sacramento da confissão, e na medida do possível, reparando o que a gente fez lá atrás. Como? De duas maneiras, às vezes só é possível uma das duas. Olhando o que eu fiz lá atrás e redimindo aquilo de modo concreto, se for possível, voltando lá e reparando aquilo com aquela pessoa, com aquele fato, com aquela situação. E, ao mesmo tempo, no hoje e no daqui para frente, assumindo em mim alguma postura, alguma prática que seja muito contrária àquilo que eu fiz. Se não é possível, às vezes, reparar e redimir fatos da nossa vida, porque a pessoa já não existe, porque não convém que alguém saiba, porque daí vai ficar mais caro o molho que o peixe, tarará. Mesmo assim, perdoando a si mesmo, buscando o perdão de Deus na confissão, no agora e no daqui para frente, fazer algo que seja frontalmente, contrário a essa culpa que eu tinha. Vamos pensar, alguém que carregue com si feridas que fez, que causou em si e nos outros com relação a dinheiro. Sem vergonha isso mesmo, picaretagem. Passou gente para trás, quis ter e não tinha, enfim, mas eu quero ter, se envolveu, defraudou pessoas, colocou gente no prejuízo. Tem que se perdoar a si mesmo, tem que buscar o perdão de Deus, mas tem que reparar esse pecado. Esse pecado precisa ser reparado. Mas se tem coisas nessa área que são irreparáveis, como eu passei para trás uma irmã, um irmão, um cunhado, na hora de dividir herança, eu falei para assinar aqui que eu só ia ali ver, e eu fiz o mal mesmo, mas agora essa pessoa já até morreu. Como é que eu faço com isso? Eu preciso reparar isso e não consigo reparar com aquela pessoa, porque não dá mais para reparar aquilo, não é? Ou as consequências disso vão ficar maior que o próprio fato, se a gente tentar mexer no assunto. Precisa ser reparado daqui para frente. Como então? Eu preciso ter atitudes frontalmente contrárias à minha avareza e ambição. Então daqui para frente,
eu e dinheiro, eu vou agir contrário a isso. O que me fez fazer aquilo? Vaidade, apego? Então agora eu preciso ter atitudes, não pensamentos, atitudes diametralmente opostas a isso. Dízimo, oferta, ajudar tudo que é instituição de caridade possível, imaginável. Pegar esse carrão que eu tenho, vender, comprar um mais simples, não porque eu estou precisando do dinheiro, mas para fazer a penitência da vaidade. Nós vamos botar o dedo nesse demônio aí. Então é preciso reparar as coisas, porque quem não repara as coisas convive com um fantasma. Olha só, de onde é que você tirou que Jesus é João Batista, querido? De onde é que ele tirou? Da paranoia da cabeça dele. Você acha que esse Herodes tinha paz? Você acha que esse Herodes tinha sonho? Tinha sono? Não tinha sono, e quando dormia tinha pesadelo. Ele convive com um fantasma dentro da cabeça dele, uma culpa, porque ele teve culpa. Olha o que ele fez. Olha as coisas que se somaram para um homem santo morrer, porque ele é uma tranqueira de ser humano. Mas a culpa não pode ser o nosso guia, porque a culpa nos desanima da nossa própria conversão. A culpa faz a gente se condenar a si mesmo quando Deus está querendo dar o perdão. E a culpa distorce a realidade, distorce o mundo. Quem vive carregando uma culpa não vê quão bonito é o sol. Quem vive carregando uma culpa, enquanto todo mundo celebra e se alegra, lá dentro tem aquele aperto, tem aquele amargo. A culpa é a pior coisa de descarregar na vida. E a culpa a gente perdoa a si, perdoa a Deus, pede perdão a Deus, né? A culpa a gente perdoa a si, pede perdão a Deus e redime a culpa. Faz a penitência da culpa. Portanto, irmãos e irmãs, vamos entender isso. Não adianta arrancar a cabeça do profeta. A palavra de Deus age através do ser humano, mas ela é maior que o humano que a carrega. Você mata o profeta, não mata a voz. Mas está nas nossas mãos, meus queridos, decidir o que a gente quer da vida. E está nas nossas mãos o julgamento de Deus. Nós estamos julgando a Deus todos os dias da nossa vida. Um dia, quando a gente morrer, lá no juízo final, Deus vai nos julgar. Mas enquanto a gente está vivo, somos nós que estamos julgando a Deus. Ontem Jesus foi julgado na sinagoga. Eu julgo que eu não vou ouvir filho de carpinteiro falar alto comigo. Eu julgo que eu, glamouroso como sou, não vou ficar ouvindo sermão do filho da Maria. Imagina, vai embora Jesus. É um julgamento. Hoje, o ser humano julgou a Deus na pessoa de João Batista, do profeta. Nós também julgamos a Deus na pessoa dos seus profetas. Nós também julgamos a Deus na pessoa daquele que prega para nós. Nós também julgamos a Deus através da igreja, a esposa de Cristo. O julgamento somos nós que fazemos. No último dia, tudo aquilo que a gente julgou ao longo da vida vai ser julgado diante de Deus, né? É isso. Mas que nós saibamos então, meus amados, julgar da maneira correta as coisas, né? E vencermos a nós mesmos. Esse Herodes também poderia ter sido discípulo de Jesus. Esse Herodes também podia ter mudado de vida. Esse Herodes também podia ter dado à sua vida um outro destino e um outro rumo. Mas terminou assim, do avesso, uma tranqueira. Tudo aquilo que um ser humano não deve ser, ele foi. E depois carregou a culpa. Então a nós todos hoje, Deus dá a oportunidade da gente recomeçar a vida, realinhar a vida, né? E vigiar um pouquinho, porque olha, quem escolhe o palácio de Herodes ao invés de escolher o deserto de Jesus, quem escolhe os seguidores de Herodes como amiguinho e companheiro e não os seguidores de Jesus, vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é assim? Às vezes a gente usa esse vocabulário, esse jargãozinho, para falar do bem que vai vencer o mal, né? Tem que ter paciência, né, padre? Tem que ter paciência, né? Água mole em pedra dura, né, padre? Quem sabe?
tanto bate até que fura. Deus vai ouvir minhas orações. Sim, minha filha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Continue batendo na pedra dura aí, né? Rezando, jejuando, dando conselho, tendo paciência, perdoando. Vamos continuar batendo na pedra dura. Mas água mole em pedra dura, meu irmão, vale para o mal também, viu? Vale para o mal também. A água mole vai batendo na gente, não vai? E vai gotejando ali, vai batendo. Todo dia, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Entra uma do diabo no queixo da gente, né? O que tem? Ih, chegou o santo, muda de assunto. Que ele não faz nada de errado. E vai batendo no queixo da gente. E vai entrando. Não é assim? E diz, às vezes, que a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa vai. Não tem problema, não é assim? Homens, e vai, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, também na dinâmica do mal que vai vencer o bem. Não é assim? E às vezes, meus queridos, a gente fica tão exposto ao mal. Não é verdade? Quem gosta aí talvez de luta, já assistiu grandes lutas dos esportes, do boxe, tudo já viu. Aquelas lutas longas, né? 7, 10, 11 rounds, né? E aí, de repente, lá, depois de 10º round, 12º round, lá, um soquinho de nada. Pega aqui na costela do cara, né? Ou aqui, e o sujeito simplesmente torce e buf, cai. Aquilo ali nem foi o golpe mais forte que ele levou, nem foi o golpe mais contundente que ele levou, mas ele foi sendo minado a luta inteira, não é isso? Fica 40 minutos na frente de um homem, e a cada 30 segundos, 1 minuto e meio, entra um soco ali, na costela, no fígado, não é isso? No queixo. Até que vem um, nem vai ser o mais forte. Bum! Caiu. Então cuidemos, né, com as águas moles batendo em pedra dura, porque Deus tem para nós, queridos, um destino melhor, né? E um papel melhor na vida, para a gente não andar carregando culpas por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.